Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos fazer os tooltips, ou a dica de ferramenta, né, de cada gráfico que nós temos nessa aba geral, para concluir essa aba geral, né? Então nós vamos começar aqui pela ordem, tá? Nós vamos primeiro por esse do tipo de pagamento, depois vamos para a evolução mensal, para esse de marcas e para esse de gerentes, tá? Nesse aqui do de vendedor, eu não vou colocar um tooltip já para deixar esse efeito aqui, tá? De quando passar o mouse em cima, ele dar esse aspecto de que está brilhando, né? Se eu colocar um tooltip aqui, né, uma dica de ferramenta, que seria isso aqui, né, de aparecer as informações, ele acaba, ele aparece aqui em cima, né? Então acaba ocultando um pouco aqui tanto a parte do efeito quanto os dados em si, tá? Então vamos começar por esse do tipo de pagamento. Então eu vou criar uma nova página aqui, ó. Vou dar um mais. Vou renomear essa página para Tooltip 1, tá? Tooltip 1. Ou poderia ser também Tooltip forma de pagamento, tá? Eu gosto de só enumerar os tooltips. E aqui eu vou clicar na parte da página aqui, né? E vou, nessa parte aqui de formatar a página do relatório, eu vou clicar nela. Eu vou vir aqui em configurações da tela. E aqui eu tenho essa parte de tipo, né? Por padrão ele vem com esse 16:9. Eu vou clicar aqui, ó, e vou vir aqui, ó, em dica de ferramenta, tá? Que seria o nosso tooltip. Vou escolher essa opção. Pode ver que ele já diminuiu o tamanho aqui, né? Para ficar bem menor o tamanho da tela, né? E aí agora sim eu vou começar aqui colocando um plano de fundo aqui. Nós vamos utilizar aqueles que nós criamos ali no PowerPoint, né? Para mostrar para vocês que ele aceita tanto imagens de SVG, como nós criamos no Figma, como de PNG, né? Que nós criamos ali no PowerPoint, tá? Então para mostrar todos os tipos de imagem que ele aceita. Então vou vir aqui em tela de fundo. Vou vir aqui em procurar, clico em procurar, né? Aqui eu estou em outra pasta, eu vou vir aqui na parte do curso, vou vir aqui nos nossos backgrounds e nós havíamos criado aqueles três, né? Tanto a parte de evolução quanto o do geral, né? E tinha aqueles outros, o back e tudo mais, né? Mas nós vamos utilizar esse aqui, o geral, nesse momento, tá? Vou colocar como abrir. Podem ver, né, que é aquela mesma história, ele não aparece logo de cara porque nós temos que diminuir a transparência para 0. E aí aqui está aparecendo tudo em preto porque eu ainda não ajustei aqui. Então eu venho aqui em ajuste da imagem, coloco ajuste e aí agora sim ele apareceu ali, tá? Eu vou vir aqui na parte de visualizações, eu vou escolher um cartão, tá? Vou clicar aqui, ó, cartão. Geralmente ele vem um pouco grande assim. Eu vou diminuir aqui, tá? Vou expandir ele para cá, ó. E aí aqui, o que eu quero utilizar de informações aqui nessa página? Vou voltar aqui no geral, tá? Então aqui eu vou utilizar as mesmas informações que eu tenho aqui, né? Então eu vou clicar em cima desse gráfico. O que eu tenho aqui? A forma de pagamento ajustada e o valor, né? A soma de valor. No caso aqui, a soma de valor gráfico, né? Vamos ver aqui, ó, em vendas, que foi essa aqui que nós tínhamos criado, essa coluna, né? E aqui também a forma de pagamento ajustada, tá? Então eu vou vir aqui em Tooltip. Nesse primeiro cartão, eu vou colocar essa forma de pagamento ajustada, tá? No campus aqui. Pode ver que ele veio ali, né? Um pouco desconfigurado, né? Veio grande, veio aqui com o título logo abaixo aqui, né? Então, primeira coisa, eu vou só ajustar isso aqui, eu vou deixar só forma de pagamento ajustada, mas eu não vou utilizar isso aqui, tá? É só para identificação mesmo, mas eu vou vir aqui na parte de formatação, eu vou tirar o rótulo da minha categoria, tá? Então ele não vai aparecer ali. O valor do balão, eu inicialmente vou colocar aqui como 18 para ver, porque eu vou mudar a letra. Vou vir aqui para o Segoe Semi-Bold, tá? Vou colocar em branco,
tá? Não vai aparecer nada porque por enquanto eu ainda estou com fundo branco. Então eu tenho que vir aqui em geral, vou desmarcar o ícone de cabeçalho, né? E a parte de efeitos eu retiro a tela de fundo, tá? Então agora sim ele apareceu ali para mim o crédito, né? Lembrando que aqui, né, como está aqui na parte do campo, ele aparecer aqui, né? Primeiro, tá aparecendo ali, ó. Vou até colocar o mouse em cima. Primeiro, né? Aí ele coloca o nome da tabela e o nome do campo, né? Ele tá dizendo o quê? Ele está trazendo o primeiro ali para mim. Mas quando eu passar o mouse lá em cima, né? Ele vai trazer aquele primeiro de acordo com cada parte do gráfico que eu passar em cima, tá? Maravilha. Então agora, por enquanto, eu vou deixar isso aqui dessa forma, não vou mexer muito nele aqui, eu vou fazer o outro cartão, depois eu volto nele aqui, tá? Então eu vou adicionar um outro cartão. Na verdade eu vou copiar esse aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou só aproveitar aqui, tá? Esse aqui já está pronto aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui. Então agora eu vou retirar esse campo, né? E aí, como eu falei, eu vou utilizar ou esse campo, essa coluna, né, valor gráfico, nós havíamos criado ela lá para o nosso gráfico de barras aqui, tá? Mas ela nada mais é do que aquela coluna, né? Se eu clicar aqui em cima, né? A gente pega ali a nossa F-vendas, né? O valor. Então eu posso pegar tanto ela quanto a nossa F-vendas, nosso campo valor da F-vendas aqui, tá? Então da mesma forma, eu vou pegar esse aqui, ó, vou colocar lá, tá? Opa, peraí. Deixa eu apagar isso aqui porque eu não selecionei aqui o cartão. Por isso que ele, quando eu jogo ali, né, ele joga dentro de uma tabela por padrão, tá? Quer ver, ó? Vou clicar fora aqui, tá? Se eu não tivesse selecionado nada, ó, e jogar o valor aqui, ó, ele vai criar uma tabela ali, tá bom? Então eu vou apagar, vou selecionar o cartão e agora sim eu jogo o valor lá. Maravilha. E aí aqui já está configurado, né, com o nosso formato em real, né? Aqui está trazendo o valor em milhões, tá? Mas eu quero exibir esse valor por completo, porque já que eu vou utilizar ele como um tooltip, uma dica de ferramenta, né? Ou seja, quando eu passar aqui em cima, né? Por exemplo, aqui, ó, 41 milhões já está, né, resumido para mim. Então agora eu quero, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele me mostre o valor completo, né? Não tem sentido eu colocar um valor resumido aqui e aqui também, né? Então eu quero o valor completo. Então aqui no Tooltip, eu venho aqui, na parte do valor, eu venho aqui, ó, exibir unidades e coloco nenhum, tá? Ele vai me exibir o valor total ali, maravilha. Vou vir aqui em geral, na parte de efeitos, vou colocar aquela fronteira visual. Vou colocar um azul aqui, tá? Vou colocar um canto arredondado de 15 aqui. E vou colocar uma sombra aqui, tá? Uma sombra também usando o azul ali, só para dar esse efeito aqui, tá? E aí agora, podem ver que, né, ele ficou ali, nós usamos o padrão do tooltip ali, né? O tamanho da página aqui, que é essa configuração de tela, que é o dica de ferramenta. Mas se eu tivesse mais informações aqui, alguma coisa mais para colocar mais aqui, tudo bem, né? Mas pode ver que ficou um pouco grande, né? Porque eu tenho aqui. Então eu vou diminuir esse tamanho aqui. Então, sem ter nada selecionado aqui, tá? Se quiser eu posso até clicar no branco aqui, né? Para confirmar que não tem nada selecionado. Venho aqui na formatação da página, venho em configurações de tela e vou alterar o tipo aqui para personalizar, tá? E aí ao clicar em personalizar, ele me dá a opção de colocar o tamanho da altura e da largura que eu quiser aqui, tá? Então, a altura eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 120. É porque eu vou diminuir isso aqui. Então, acho que 120 tá bom aqui, já vou formatar isso aqui, tá? Só para diminuir o tamanho da tela aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Configuração da tela 120. Deixa eu ver. 310. Não, vou colocar 300 aqui. 300, tá?
Aí ficou um pouco bagunçado aqui, agora eu vou começar a arrumar isso aqui, tá? Então, vou selecionar essa parte do primeiro cartão aqui. Pera aí, deixa eu colocar ele bem pro canto aqui. Na parte de propriedades, vou diminuir a altura um pouco aqui, tá? Parte do valor do balão também, eu vou colocar aqui um pouquinho menor, 17 tá bom, maravilha. Agora a mesma coisa aqui, deixa eu colocar aqui 17 o tamanho. A parte do balão, vou diminuir a altura aqui, acho que 54 tá bom. Aumentar só um pouquinho aqui. E aí aqui eu vou colocar 22 aqui. Deixa eu ver. Beleza. Maravilha. E agora eu vou colocar aqui apenas um enfeitezinho aqui, tá? Eu tô achando que esse número ficou um pouco grande. Deixa eu colocar aqui o valor do balão. Acho que tá bom aqui. Maravilha, tá? Então agora eu vou colocar um íconezinho aqui só de enfeite, tá? Vou vir aqui em inserir. Vou vir aqui em imagem, tá? Aqui nós estávamos na parte dos backgrounds, né? Nós vamos utilizar aquela pasta de ícones, né? Que eu havia criado aqui. Lembrando que eu costumo pegar os ícones, né? Eu geralmente utilizo ou essa página aqui, né? O flat icon, tá? Então vamos supor que eu quisesse aqui algo como de dinheiro ali, um ícone de dinheiro que eu vou utilizar no meu cartão, tá? Poderia colocar aqui, ó, money. E aí ele, né, me dá uma gama de opções ali de ícones, né, que eu posso baixar, né? Esse aqui é o que nós vamos utilizar ali, eu baixei ele, tá? Ou também tem a opção do Logo Maker aqui, tá? Que é um que eu utilizo muito também, principalmente quando eu quero editar, colocar alguma cor, né? Então eu posso colocar aqui também, se eu colocar aqui, ó, money, ele também cria ali, ele me dá uma opção, várias opções de ícones, tá? Mas ali nós já temos, então eu vou voltar lá para o nosso dashboard. Eu vou utilizar aqui o coloridos, tá? Deixa eu só localizar aqui onde que está aquele de dinheiro, de money. Aqui, ó, money bag. Vou abrir. E aí ele vai abrir assim, ó, um gigante, né? Então ele já está selecionado aqui, tá? Eu vou vir aqui em geral, propriedades. Eu gosto de utilizar o tamanho 48 por 48. Opa! 48 por 48. É que ele está aqui embaixo, ele não está deixando eu colocar o tamanho 48, tá? Então agora eu vou subir ele ali. Deixa eu colocar 48. Maravilha. E aí eu vou colocar ele aqui na lateral. Posição aqui, ó. Eu vou colocar na horizontal. Um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Assim, ó, tá? Então ficou dessa forma, tá? A nossa forma de pagamento, o valor e aí só um enfeitezinho aqui, tá? E aí agora a minha aba de tooltip aqui, ela ainda está à mostra, tá? Eu vou clicar com o botão direito nela, vou ocultar, tá? Vou vir aqui na minha aba geral e aí eu tenho que colocar este tooltip, né? Essa dica de ferramenta nesse gráfico. Então eu clico no gráfico para selecionar ele. Vou vir aqui na parte de formatação do visual. Vou vir aqui na aba geral. E aqui onde está dicas de ferramenta, eu vou expandir. Porque ele está trazendo ali a
a página de relatório, né, o default. E aí agora eu vou escolher aqui, né, tem a padrão e a página de relatório, eu mantenho na página de relatório e eu vou escolher aqui, ó, Tooltip 1, tá? E aí, se eu passar o mouse aqui em cima agora, ó, crédito, ó, financiamento, débito e Pix, tá? Então, aqui ó, eu tenho o valor de 41 milhões, mas 41 milhões e quanto mais, né? Se eu colocar o mouse em cima, 41 milhões, 311 mil, 683,77, tá? Aí no financiamento, 28 milhões, 56.834 e assim por diante, tá? A mesma coisa para os demais. Então aqui já está feito o nosso tooltip. Vou só salvar aqui. E aí agora vamos passar aqui para o de evolução mensal, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um outro aqui, uma nova página. Vou renomear aqui. Tooltip 2, tá? Como eu falei, fica a critério aí de cada um. Se quiser renomear com o tooltip evolução mensal, né? Ou o que achar pertinente, tá? Eu já vou ocultar ele aqui. Ocultar. Vou vir aqui, ó, configurações de tela. Vou colocar aqui, ó, dica de ferramenta, tá? Vou diminuir isso aqui. Na tela de fundo, agora nós vamos fazer aquele de evolução mensal, tá? Então eu vou vir aqui em procurar. Vou vir ali na nossa página de backgrounds e a gente vai usar esse aqui, ó, para evolução mensal, tá? Então eu vou selecionar ele, colocar em abrir. A transparência eu vou colocar aqui no 0. Pode ver que ele tá, né, não está configurado certinho ainda. Vou vir aqui em ajuste da imagem. Tá aqui, ajuste agora, maravilha. E aí eu vou dividir as informações aqui, tá? Então, como é uma evolução mensal, no topo aqui eu vou colocar o mês e o ano, né? A informação do mês e o ano. Vou colocar aqui faturamento, custos e despesas. E aqui as informações por vendedor. O vendedor, né? O faturamento dele e o quanto aquele faturamento representa ali do total, tá? Então, vou começar aqui com um cartão. Vou até copiar esse cartão aqui do outro, ó, tá? Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V. E aí, eu só vou substituir aqui. Vou pegar aqui da minha de calendário. Vou apagar o meu campo, esse campo que está lá, tá? Vou pegar aqui o meu mês e ano, tá? Então vai estar lá abril de 2021. Maravilha. E aí agora eu vou colocar outros cartões aqui, tá? Então eu vou colocar aqui onde faturamento. Deixa eu pegar aqui o valor, tá? Pode ver que está ali, né, daquele formato original que ele vem. Vou colocar aqui no colocar o CBUI mesmo, inicialmente. Vou colocar 17. Vou colocar em branco. Vou tirar o rótulo dessa categoria. Vou aqui em geral. Ícone de cabeçalho eu tiro. Os efeitos eu tiro a tela de fundo. Tá? E aqui eu ia colocar um título, né? Para aparecer em cima o faturamento. Mas eu vou colocar embaixo mesmo. Então vou voltar aqui o rótulo de categoria. Tá? Eu vou colocar aqui como... Deixa eu seguir mesmo. Vou colocar um 9 aqui. Tá? Vou colocar em branco. E aí... No caso aqui, como ele é um rótulo de categoria, eu tenho que editar aqui o meu campo. Eu vou vir aqui e escrever faturamento. Faturamento, tá? Então ele já apareceu ali. E esse valor do balão, eu vou colocar aqui vou colocar um semi-bold. Eu vou colocar também um pouco menor aqui. Como 13, porque eu vou, né, colocar para ele não trazer resumido, tá? Então eu vou colocar aqui nenhum. Então como ele vai aumentar um pouco ali, eu diminuo o tamanho da letra. Aqui já deu para perceber que ele vai ficar um pouco pequeno. Então eu vou aumentar o tamanho disso aqui também, tá? Não vou deixar aquele padrão de dica de ferramenta. Vou personalizar aqui. Deixa eu
Vou colocar aqui vai uns 300 para ver, ficou já um tamanho legal. A largura também eu vou aumentar para 350, tá? Vai ficar um pouco largo ali. Vou ajustar isso aqui, maravilha. Esse aqui também. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Agora aqui em geral, deixa eu colocar aqui, esse tamanho tá bom. Aqui na vertical, deixa eu colocar uns 50 para ver. Não, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, tá bom, 53, maravilha. Então isso aqui vai ficar aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou criar o segundo aqui, não vai ser o faturamento, tá? Vão ser os custos. Maravilha. Deixa eu só editar aqui também. Custos, tá? Aqui eu vou ter que deixar ele um pouco menor para não ficar cruzando aqui, né? E como o meio tá em branco aqui, né? A nossa divisória, para não ocultar o valor. Vou vir aqui, ó, em propriedades 62. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espera aí. Não foi muito. Deixa eu ver 260. Aqui a posição. Deixa eu ver, vamos pôr aqui 80 para ver. Deixa eu pôr. Oh meu Deus. Até o final aqui. Beleza. Deixa eu ver no 120 se fica legal. Beleza. Tá bom, porque daí ele fica, né, na diagonal aqui. Maravilha. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa, ele não copiou. Deixa eu selecionar de novo. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou utilizar o mesmo cartão, só que agora para as despesas. Tá? Vou vir aqui em despesas. Maravilha. Ah, um detalhe das despesas aqui, né? Na aula anterior, né? Eu havia falado que o valor da despesa eu havia aplicado 10% para todos os valores, né? Então podem ver que está aqui, né, com 10% só, né? Se eu vier aqui na aba geral, né? Olha aqui, ó, faturamento, né? 112 milhões, 473 mil e assim por diante, né? E a despesa nada mais é do que o 10% disso, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e eu já corrigi isso lá na planilha, né? Não aplicando 10% para todos os casos, tá? Vou vir aqui na nossa F-Vendas, que é onde está o campo despesas, e vou atualizar. Para eu atualizar só um conjunto de dados e não todos, né? Se eu quisesse atualizar todos, eu poderia vir aqui, ó, em página inicial e atualizar, tá? Mas no caso eu quero atualizar só esse aqui. Eu posso atualizar só um conjunto de dados. Eu clico com o botão não, direito não, desculpa, nos 3 pontinhos aqui. Aí eu venho aqui, ó, atualizar dados, tá? Ele vai atualizar aqui. Pronto, já atualizou. Já mudou aqui, ó, tá vendo? Meu faturamento e o valor das despesas não está correspondendo agora a apenas 10%, né? No caso de todos ali. Nós tínhamos visto isso quando nós criamos aqui, né, a nossa tabela. Então, se eu vier aqui agora, ó, na tabela, podem ver que os valores da despesa não está apenas 10% para todos os casos, tá? Tem casos diferentes. Maravilha. Então, eu vou voltar aqui agora no tooltip. Olha lá, a despesa, né, não está representando 10% aqui, tá? Então, agora eu vou colocar aqui esse cartão. Vou vir aqui em geral, propriedades. Acho que aqui pode ser um pouco menor, né? Vou colocar aqui 160. Opa! 160, maravilha. Vou colar aqui. E aí na posição 190. Acho que aqui tá bom. Então, vamos ver a disposição. Então ficou dessa forma,
tá? Então essa parte já está completa. Vou salvar aqui. E aí agora nós vamos colocar a parte dos vendedores aqui, tá? Então eu vou utilizar não esse cartão que ele traz o valor único, tá? Vou utilizar esse aqui, ó, cartão de linha múltipla. Vou clicar nele, ele criou aqui um pouco grande, né? Vou diminuir e vou arrastar aqui, tá? E aí o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar a imagem do meu vendedor, o nome dele, e o valor do faturamento dele e o percentual, tá? Então eu vou vir aqui na parte de vendedores, vou colocar aqui o URL da foto, né? Podem ver que ele apareceu naquela parte ali como a URL mesmo, tá? Para que não apareça assim e apareça a imagem, né? Então eu tenho que vir aqui, ó, clicar em cima da URL da foto e vir aqui, ó, em categoria de dados. Vou expandir isso aqui e colocar aqui, ó, o URL da imagem, tá? Feito isso, ele já ajustou ali, né, trazendo as imagens, tá? E aí eu vou começar a editar isso. Então, inicialmente aqui, vou vir aqui na parte visual. No geral, eu vou tirar a tela de fundo, tá? Para aparecer dessa forma. Ícones de cabeçalho, vou desmarcar também, tá? Vou voltar na parte visual aqui, ó, rótulo de categoria, vou retirar também, tá? Na parte aqui de cartões, eu vou vir aqui para a barra de destaque, vou retirar, tá? Que nada mais é do que aquela barra que aparece ali antes, ó, da imagem, tá? E aí aqui, podem ver que está aparecendo vários, né? Mas eu vou querer trazer só de acordo com o valor que eu vou colocar ali, tá? Então, inicialmente eu vou primeiro colocar aqui o valor, né? Então eu vou pegar aqui o nome também, né? O nome do vendedor, tá? O nome do vendedor, eu vou ter que... Peraí, deixa eu colocar aqui. Não, cadê? Valores, aqui, cor, em branco, maravilha. E aí eu vou colocar esse nome aqui. Vou colocar do tamanho 10, tá? Maravilha. E agora vamos para o valor. O valor em... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. O valor em si, tá? Maravilha, tá trazendo ali o valor. Vou só renomear aqui. Valor, legal. E nós vamos colocar aqui a porcentagem, tá? Para a porcentagem nós vamos ter que criar uma medida. Só que antes disso eu vou então ajustar aqui para aparecer só a foto daquele vendedor de acordo com o mês ali, tá? O mês vai ser de acordo com o vendedor que vendeu mais naquele mês, tá? Então seria mais ou menos assim. Aqui na parte de janeiro, o vendedor que vendeu mais vai aparecer ali, em fevereiro e assim por diante, tá? O que teve o maior faturamento de acordo com os meses, tá? Então nós vamos trazer aqui o faturamento daquele mês, os custos, as despesas, tá? E aí, quem se destacou naquele mês, tá? Então, eu vou vir aqui em filtros, vou selecionar aqui o cartão mais uma vez, e aí aqui na parte de vendedor, não vai ser tudo, tá? Eu vou clicar aqui nessa setinha, vou vir aqui onde está a filtragem básica, vou expandir e vou vir aqui, ó, N superior. Então eu vou trazer quantos superiores? Um só, tá? Eu quero saber quem foi o destaque daquele mês. Então o primeiro, por qual campo? Por qual valor? Né? Pelo campo valor mesmo. Vou colocar aqui, soma de valor e aplicar filtro, tá? Vou minimizar isso aqui. Ele apareceu o Roberto aqui, tá? Podem ver que já, né, filtrou ali para aquele, no caso aqui, ele está trazendo o valor padrão para o mês de abril de 2021 aqui, tá? Então o destaque foi o Roberto, mas conforme nós fomos passando ali no mês a mês, vai mudando isso, tá? E aí nós vamos criar agora uma medida de quanto, né, esse valor de 74 milhões representa daquele mês ali, né? É o percentual de todos, né, do total e de todos os vendedores, tá? Então, vou minimizar aqui, vou vir aqui na nossa pasta de medidas
e vou criar uma nova medida. Clico ali nos 3 pontinhos, vou vir aqui em nova medida, tá? E aí vou chamar isso aqui de percentual de vendas por vendedor, tá? Vou dar segurar o Shift, dar um Enter, tá? E aí aqui eu vou dividir isso, porque como vai ser um percentual, tá? Então eu vou usar aqui um divide, ele já me aparece ali, eu vou dar um tab. E aí o que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar um calculate. Um calculate, eu já dei um tab, ele já assumiu o calculate ali também. E aí o que eu quero calcular agora? Eu quero fazer o seguinte, então qual que é a expressão que eu quero fazer aqui? Somar, tá? Eu vou dar um sum. E aí eu vou ali no minha vendas valor, tá? Vou somar o valor. Vou fechar esse divide aqui, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Opa, aqui ele deu erro porque eu coloquei eu fechei o divide eu não vou fechar ainda, tá? Porque eu vou dividir ele por alguma coisa. Então esse primeiro calculate, eu vou só pegar ali o sum do valor de vendas, né? Eu vou somar tudo, tá? Então primeiro eu somo tudo, aí eu vou dividir por o quê? Vou dar um Shift Enter, tá? Vou dar um tab aqui. Opa. E vou dar um calculate novamente. Opa. Eu levei a vírgula junto aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá. Um calculate novamente, tá? Seria a mesma coisa agora, tá? Um sum da mesma coisa, da F vendas, valor, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Shift Enter de novo aqui e eu vou colocar um Remove Filters, tá? De qual tabela? Da minha de vendedores. A minha de vendedores, tá? Querendo dizer o seguinte, olha, eu quero fazer esse sum, independente, né, dos vendedores ali, né, de tudo, tá? Então, eu quero saber o total de todos os vendedores. Então, eu não considero o filtro ali do vendedor, tá? Deixa eu só colocar aqui por aspas, né? Aspas simples, tá? Fechei, maravilha. E aí, agora sim, eu vou fechar o meu divide lá, vou dar um Shift Enter para fechar aqui, tá? Opa, eu não tinha fechado esse aqui, né? Deixa eu fechar ele aqui, tá? Então esse aqui vai ser ali o do divide. E aí aqui eu sempre coloco aquela condição, né, de mais 0, só por segurança mesmo, para qualquer coisa, se não tiver valor nenhum, ele mostrar ali como 0, tá? E não como em branco. Feito isso, vou dar um OK aqui. Maravilha. Já criou aqui, né? E eu vou colocar agora esse percentual de vendas por vendedor, tá? Tá aqui, ó, 0,16, tá? Só que, pô, né, não queria mostrar assim dessa forma. Eu poderia fazer de duas formas para mostrar como percentual aqui. Eu posso vir aqui na fórmula, na medida, quer dizer. E aí aqui, né, deixa eu só apagar isso aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, vezes 100, tá? Se eu der um OK aqui, ó, ele vai mostrar ali 15,63%, tá? Mas eu não quero dessa forma, tá? Eu vou deixar daquela forma que estava, mais 0 aqui, vou dar um OK, ele vai voltar ali o 16, e aí eu com o campo selecionado, aqui na página inicial, tá? Opa, peraí, deixa eu selecionar novamente. Com o campo selecionado, eu vou vir aqui. No caso aqui ele não está aparecendo para mim porque eu estou com o cartão selecionado aqui, tá? Então eu vou clicar em qualquer lugar aqui para não ficar mais selecionado, porque eu tinha falado, né, com o campo selecionado, mas ó, se eu selecionar o campo aqui, ó,
ele agora apareceu aqui, né? Ele já tinha aparecido para mim ali, mas eu tinha saído, mas estava na ferramentas de medida. Eu vou clicar fora aqui, ó, só para mostrar se eu não estivesse com o cartão selecionado, tá? Então eu venho aqui na minha vendas por vendedor, clico nele e aí tá aqui, né, o nome dele, né, a tabela inicial, o formato e tudo mais, e aí eu venho aqui no porcentagem aqui, ó. Vou colocar como porcentagem e aí podem ver que agora ele já transformou ali, ó, para 15,63%, tá? E aí aqui também eu posso editar, se eu quero uma casa decimal, duas, né? Se eu quiser uma assim, ó, 15,6, tá? Se eu quiser só 16%, né? Ele arredonda, se eu quiser sem casa decimal, ele vai sempre arredondar, se tiver acima de 5, né? Vamos por aqui, ó. Eu tenho 15,6, tá? 6 está acima de 5, ele arredonda para 16, tá? No caso, se tivesse 15,4, né, ele arredondaria para baixo, para 15, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 0, ele vai arredondar para 16, tá? Mas eu vou deixar as duas casas decimais aqui, tá? Dessa forma, para aparecer dessa forma aqui, tá? Então, agora eu só vou editar isso aqui. Vou vir aqui no balão, vou colocar aqui, colocar um seguro ícone sem bold, com um tamanho 13 aqui para ficar um pouquinho maior, tá? E aí agora eu vou editar aqui também o tamanho e a parte de posição aqui, tá? Então aqui, deixa eu colocar aqui, diminuir isso aqui. 190 tá bom aqui. Largura, deixa eu colocar um pouquinho maior, porque às vezes tem né, o campo aqui pode ter um valor maior, tá? Vou até colocar um pouco mais. Tá bom assim, tá? E agora a posição. Deixa eu colocar aqui 15. Aqui como 16, tá? E na vertical, deixa eu colocar aqui. Vou colocar um pouco mais para baixo. Acabou ficando longe ali, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui tá um pouco no meio aqui, maravilha, tá? Então acho que é isso, ó. Tá? Nosso cartão vai ficar dessa forma, tá? Acho que seria isso, só aqui que eu acho que... Deixa eu ver o valor do balão aqui. Um pouquinho maior, 17 aqui, maravilha, tá? Então eu vou voltar aqui na aba geral. Vou clicar aqui em cima do gráfico. Vou vir aqui na aba geral. Dicas de ferramenta. Já está ali com a parte de página de relatório. Eu vou escolher o Tooltip 2, tá? Feito isso, quando eu passar o mouse aqui, ó, fevereiro de 2021, tá ali o faturamento, custos, despesas, né? Quem faturou mais foi o Roberto, 780 mil, tá? Representando 19,25% ali daquele mês, tá? No mês de março de 2021, ó, o Arnaldo, tá? Com 1.747.000, tá? Naquele mês, representando 19% também. E assim para os demais meses, tá? Então, conforme eu vou passando, ó, o mês vai mudando ali o nosso tooltip, tá? Tanto os valores laterais ali, né, do faturamento, custos, despesas, tá? Quanto os por vendedor, tá bom? Então, esse é o nosso segundo tooltip. E agora vamos pro de marcas aqui. Então, agora pro de marcas, eu vou reaproveitar esse tooltip 1, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar o tooltip 1, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em duplicar, tá? Ele criou aqui, né, a duplicata de tooltip 1. Vou renomear isso aqui para tooltip 3, tá? Aqui é o tooltip 3. Maravilha. E aí aqui eu vou colocar a informação da marca, o faturamento, só que não só o faturamento, o custo e a despesa também, tá? Então vai ser um cartão um pouco maior aqui na vertical,
Então eu vou fazer o seguinte, vou expandir ele aqui, né, em configurações de tela, vou colocar aqui a altura de 300, vou colocar 350, pela largura de 300 mesmo, até um pouquinho maior aqui, tá? Maravilha. E agora eu vou colocar aqui a marca, então vem aqui em produtos, vou substituir isso aqui, né? Tiro aqui, vou colocar a marca, tá? Aqui vai vir o faturamento, né? Já está aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em cima desse cartão, dar um Ctrl C, Ctrl V, trazer para baixo aqui, tá? Não vou ajustar por enquanto, só vou fazer isso. E mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V, tá? Só para aproveitar ali as configurações dos cartões, tá? Do cartão. E aí aqui eu vou substituir. Então eu venho aqui, retiro o valor. Vou pegar aqui os meus custos, tá? Eu já trouxe o custo. E aí a mesma coisa por debaixo. Retiro o valor, né, o faturamento. E venho aqui e coloco as despesas, tá? Maravilha. Então agora eu só vou aqui colocar os rótulos da categoria, tá? Opa, não vou colocar não que vai desmanchar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar embaixo aqui, tá? Primeiro eu vou editar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. A altura eu vou diminuir aqui. Tá bom. Largura, deixa eu colocar aqui 230, vamos ver se... tá bom, tá? Vou colocar... Ver aqui na vertical, vou colocar um pouco mais para baixo. 58 que tá bom, tá? Eu vou retirar isso aqui porque eu vou utilizar um outro ícone, tá? Ao invés de eu fazer a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, ó, tá? Vou copiar e colar de novo. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então aqui vai ser, como eu falei, né? Retira, vai ser os custos, maravilha. Ctrl C, Ctrl V de novo. Tiro aqui e venho com as despesas, maravilha, tá? E aí agora vou colocar eles posição aqui, deixa eu ver, esse aqui está na 35, vou colocar aqui 160, vou colocar um pouco mais para baixo, esse aqui está na 35 também, 2003 tá bom, tá? Porque eu vou colocar aqui o nome de cada um embaixo com uma caixa de texto, faturamento, custos e despesa, tá? Então, feito isso, eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui, ó, caixa de texto. Opa. Caixa de texto é horrível para selecionar, porque você tem que clicar exatamente em cima da linha para arrastar ela, tá? É muito ruim. Vou vir para cá. Vou retirar ali o plano de fundo, tá? Vou escolher aqui um Segoi, cadê aqui? Do tamanho 10, da cor branca, tá? E vou dizer que aqui, vou colocar no centro aqui, centralizar, tá? Vou dizer aqui, ó, opa. Falei que ele perdeu a configuração, que eu voltei ali. Vou colocar com o branco no meio. Faturamento, tá? Agora aqui em propriedades, deixa eu diminuir um pouco a altura aqui, tá bom? E aqui vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, maravilha, tá?
E aí vou fazer a mesma coisa para os demais aqui embaixo, tá? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou utilizar aqui, vou dar um Ctrl V novamente. Vou arrastar para cá. E aí vou editar. Então aqui vai ser despesas. Aqui vai ser custos. Maravilha. E aí a posição, vou vir aqui em propriedades. Vou colocar um pouco mais para cima aqui. Acho que tá bom. 212 aqui. Esse aqui também vou pôr um pouco mais para cima. Deixa eu ver. Maravilha. Tá? E aí agora eu vou colocar uns ícones aqui só para enfeitar. Tá? Então eu vou vir aqui inserir imagem. Ou aqui na parte de ícones coloridos. E aí eu vou colocar uns aqui que são monetários também. Então, um para valores quando sobem e quando descem, tá? Quando desce, eu vou colocar esse aqui, ó, esse loss, tá? Então vou colocar daquele tamanho padrão que eu utilizo geralmente, 48 por 48, tá? Então eu vou colocar aqui, esse aqui. Vou colocar aqui na posição, deixa eu colocar aqui, ó, 240 de horizontal. Vertical, ele pode subir um pouquinho aqui. 160, tá bom? Maravilha. E eu vou utilizar o mesmo ícone, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui, ó. Eu vou vir aqui na posição. Deixa eu diminuir um pouco aqui também. Acho que 264 tá bom aqui, ó. Tá? Maravilha. E aí eu vou colocar um aqui para cima agora. Vou adicionar a imagem. Cadê a imagem? Aqui, ó. Utilizar esse aqui, tá? Então vou colocar aqui 48 por 48. Maravilha. E aí vou colocar ele aqui, ó. Vou vir aqui em posição 15. Vou colocar um pouco mais para o lado. Para o lado não, para baixo, quer dizer. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Aí, maravilha. Tá? Então, seria isso aqui, tá? O nosso cartão. Então eu coloquei alguns enfeites aqui, tá? E aí agora sim, vou vir aqui na aba geral, vou vir aqui na parte de marcas, seleciono o gráfico, venho aqui na parte visual, aba geral, dica de ferramenta, a página eu vou colocar o Tooltip 3, tá? E aí quando eu passar aqui, ó, tá BMW, Jeep, Audi, Mercedes, tá? Toyota e assim por diante. O faturamento, custos, despesas, tá? De cada um ali. Então, como eu falei, né? Aqui no gráfico ele resume aqui, ele arredonda, né? Então tá aqui, ó, 26 milhões. Mas quanto que é realmente? É 25.556, tá? Ali na questão do faturamento, tá? E aí aqui eu mostro também os custos e as despesas. Então, desses 17 milhões aqui da Jeep, por exemplo, são 16.940, né? E assim por diante. Audi com 13 milhões, ó, 13 milhões, 107 e assim por diante, tá? E aí agora vamos complementar com o de gerentes, tá? Então, mais uma vez, vou vir aqui, nova página. Ah, desculpem, vou apagar essa aqui, tá? A gente não vai utilizar uma página nova. Vou clicar aqui em excluir página, clicar no xizinho, tá? Excluir.
nós vamos fazer igual fizemos com o anterior, tá? Vamos copiar um já existente. Então, vou vir aqui em Tooltip 3, vou vir aqui, ó, clico com o botão direito, duplicar, tá? Vou renomear aqui, vou colocar aqui Tooltip 4, tá? E no caso aqui, eu vou mostrar aqui por gerente, né? Então, eu vou colocar o nome do meu gerente, o faturamento e o percentual que aquele faturamento representa, tá? Então, só vou precisar de 2 cartões. Então, eu vou eliminar esses aqui, que estão abaixo aqui. Então, eu vou eliminar isso aqui também. Como aqui vai ser um percentual, né, vai ter aqui, né, o símbolo do percentual, então não preciso ter aqui um descritivo, tá? Vou apagar esses ícones que eu vou substituir por outros, tá? Então, inicialmente vai ficar dessa forma. E aí eu vou diminuir o tamanho aqui da página. Vou clicar aqui, configurações de tela. Altura aqui, deixa eu ver, acho que 250. Ainda ficou um pouco grande, vou pôr 230, vamos ver. 230 tá bom, tá? Eu vou reaproveitar esse ícone aqui do primeiro, tá? Que eu vou utilizar ali no faturamento. Então eu dei um Ctrl C, um Ctrl V aqui, tá? Só vou descer ele um pouquinho ali. Maravilha, tá? E eu vou colocar um de percentual aqui. Então eu vou vir aqui nos ícones. Eu vou utilizar esse aqui, ó, de percentual. Vou colocar aqui, ó, 45 por 45, porque ele é um pouco grande, tá? Ficou um pouco estranho aqui, deixa eu ver. Vou pegar um outro aqui, ó. Tem os de percentual azul aqui. Pode ser esse aqui, ó. Opa, não, esse aqui não é percentual, desculpa. Acho que esse aqui. Vamos ver. Opa. Maravilha. Esse aqui está um pouco grande. Vou diminuir para 40 por 40. Maravilha, tá? Então o faturamento aqui já vai permanecer o campo de faturamento mesmo. Vou substituir aqui o da marca. Vou tirar aqui o da marca. Vou pegar aqui o de gerente. Tá? Já está ali o faturamento por gerente. E agora eu vou ter que criar aqui um percentual, né? Uma medida de percentual, tá? Por gerente, tá? Então vamos criar agora aqui. Então, no caso aqui, para criar, na verdade, nós já temos uma medida que vai ser exatamente igual, tá? Vai ser essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Vendas por vendedor, estou fazendo um divide aqui, calculação, venda, isso aqui. Maravilha. Eu vou clicar aqui, ó, Ctrl A para copiar tudo, Ctrl C, tá? E aí eu já explico para vocês. Eu vou vir aqui, ó, em medidas, vou selecionar uma nova, clicar nova medida, né? Vou colar aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, só vou substituir o título, tá? Percentual por gerente. Maravilha, tá? E vou dar um OK. E aí, né, falar, ué, mas é igual? Como assim? É a mesma medida, tá? Só estou criando ela aqui pro... Poderia até utilizar outra aqui, aquela que eu já tinha criado aqui, mas só estou criando uma para o gerente mesmo. Por quê? O que essa medida faz aqui, ó? Deixa eu clicar nela para mostrar. Ela faz o quê? Ela aplica aqui um divide, tá? Então, ele divide o quê? Ela divide esse primeiro sum, que é esse calculate, né? Ele está somando o valor da F-vendas, tá? E aí ele divide por esse segundo, o calculate sum, que está desconsiderando, está colocando aqui o remove filters na tabela de vendedores, tá? Então ele está desconsiderando os filtros que eu posso estar aplicando ali na de vendedores, então está pegando o total, tá?
Então eu divido, esse aqui seria esse primeiro sum, ele considera os filtros, tá? Então se eu colocar o campo gerente, ele vai considerar, ele vai somar isso por gerente. E esse segundo sum, ele soma tudo e desconsidera aquele gerente que está aparecendo ali. A mesma coisa para o vendedor, tá? Então ele pega a soma geral, né? E divide, então ele divide o primeiro aqui, né? O primeiro pela soma do geral, tá? E aí depois nós multiplicamos por 100, né? Não no caso aqui, como eu mostrei aquela forma, dá para fazer por aqui também, mas nós multiplicamos quando nós clicamos aqui, ó, em porcentagem. Então ele pega o resultado final disso e multiplica por 100, tá? Para transformar em percentual. Então eu pego ali o primeiro valor, né? O primeiro sum que ele é filtrado por qualquer campo, ou gerente, ou vendedor, no caso aqui, como o contexto do cartão aqui, nós estamos colocando o gerente. Então, nesse primeiro sum, aqui nesse calculate primeiro aqui, ele vai levar em consideração o campo do gerente, então ele vai somar o valor pelo gerente. E vai dividir pelo total ali, desconsiderando qualquer filtro da tabela vendedores. Como o nosso gerente está na tabela de vendedor, tá? Então está correto aqui, maravilha. Então feito isso, eu vou colocar esse campo aqui, vou tirar daqui, ó, gerente, e vou colocar aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, está mostrando 1, tá? E aí é aquele negócio, eu poderia clicar aqui e clicar aqui para mostrar o percentual, tá? Que daí ele ia mostrar da forma, né, se eu clicar aqui, ó, olha lá, 100%, tá? Mas eu não quero dessa forma. Eu vou tirar aqui e eu quero realmente fazer direto aqui na fórmula, porque eu estou colocando já aqui, ó, um ícone demonstrando que isso aqui é um percentual. Então eu não preciso colocar um percentual aqui e um percentual aqui no final dele, né? Então eu vou desconsiderar isso aqui, tá? E vou aplicar aqui mesmo. Vou colocar aqui 1 vezes 100, tá? E vou dar um OK aqui, ó. Maravilha. Ele me mostrou ali aqui ele vai mostrar o 100% total. E aí eu vou vir aqui no geral, vou vir aqui em gerentes, tá? Vou aqui na parte de formatação visual, vou na aba geral, dica de ferramenta, vou vir ali em página de relatório já está marcado, tooltip 4. E aí agora, ó, quando eu passo ali, né, ele me mostra que a parte do Heitor é aquele valor representando 35,71%, do Ítalo são 30,86% e da Pietra 33,43%, tá? Que é o que ele está representando ali, né, também no gráfico ali, ó, 30,9, tá? Aqui no do cartão ele está mostrando 30,86 porque nós não arredondamos, tá? Estamos mostrando duas casas decimais. A mesma coisa para os demais, ó. 35,71, aqui está 35,7, tá? E 33,4, 33,43, tá? Então está feito ali, ó, todos os cartões, tá? De todos esses gráficos. Como nós falamos, não vamos utilizar aqui, tá? Para não perder esse destaque. Então, a nossa primeira página está concluída. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade seguindo para a segunda página do nosso dashboard, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.